Oi pessoal, aqui é Rayane, doutora Trabalho, e hoje nós vamos falar sobre Vale Transporte. Vale Transporte é uma obrigação do empregador para com seu empregado. Todo empregado que utilize transporte público para se deslocar da sua residência até o trabalho e vice-versa tem direito a receber o Vale Transporte. Não existe um número máximo de passagem que o empregador tem que pagar. Também não existe uma distância mínima que o empregado tem que percorrer para ter direito ao Vale Transporte. Basta que ele utilize um transporte público, seja ele ônibus local, interestadual, municipal, pode ser metrô, trem. Ele tem que fazer uso do transporte público para ter direito. Toda vez que o empregado admitir o empregado, ele vai ter que antecipar os valores de Vale Transporte para esse empregado. Mas como que eu vou saber onde esse empregado mora? Além de fornecer o endereço, ele tem que fornecer uma cópia do comprovante de residência para comprovar onde ele realmente alega residir. Por que isso? Isso serve para que você, empregador, possa realmente aferir se a informação prestada pelo empregado procede. Se ele mentir, se ele modificar essas informações e não te informar, isso pode inclusive ser considerado uma falta grave passível de demissão por justa causa. Então é muito importante que você, empregador, fique atento, seja para não pagar além do devido, seja porque pode configurar uma justa causa do trabalhador. Como é que funciona o Vale Transporte? O Vale Transporte, ele tem o seu valor dividido entre empregado e empregador. O empregado, ele sempre contribui com, no máximo, 6% do salário. Por que 6%? É um valor estipulado pela lei, não tem uma regra, mas é no máximo 6% que você, empregador, poderá descontar do seu empregado. Então, suponhamos que o empregado ele gaste R$200 de transporte por mês. Você só pode descontar 6%. Então, se ele ganhar um salário de R$1.000, você, empregador, pode descontar R$60 desse empregado. Mas ainda faltam R$140. Esses R$140 serão custo do empregador. O patrão tem que pagar R$140 para o empregado poder se deslocar do trabalho para a residência. E na folha de pagamento, como é que isso fica? Você vai lançar salário e depois Vale Transporte. O Vale Transporte poderá ser pago em dinheiro ou por meio de cartão. O STF pacificou recentemente a questão e decidiu que o pagamento em dinheiro do Vale Transporte não muda a natureza indenizatória. Por que isso é importante? Porque antes discutia-se se ele tivesse natureza salarial, incidiria sobre o imposto de renda, sobre o FGTS e sobre a contribuição do INSS. Isso não era vantajoso para você, empregador, que acabava pagando mais. Uma vez que ele tem a natureza indenizatória, ou seja, é para cobrir uma despesa, você não precisa se preocupar com isso. Basta pagar o Vale Transporte em uma rúbrica separada no contra-cheque, que não haverá incidência desse valor pago a título de Vale Transporte para o FGTS e INSS, então pode ficar tranquilo. Mas e se o empregado faltar? Se o empregado faltar, você, empregador, pode descontar o valor do Vale Transporte. Você pode pedir o reembolso desse Vale Transporte ou até mesmo descontar do salário. Pode ainda compensar no Vale Transporte a ser pago do mês que vem. Essa é uma decisão realmente que fica a cargo do empregador e não há uma regra. Mas outro fato interessante aqui, e se ele comparecer só metade do dia? Ele foi trabalhar, se sentiu mal e teve que ir embora. Como é que fica a questão do Vale Transporte? Nesse caso, como o empregado se deslocou da residência para o trabalho e depois do trabalho para a residência, ele tem direito ao Vale Transporte daquele dia. Então, você, empregador, não vai poder descontar. Vamos para um outro exemplo. Suponhamos que em vez dos R$200, agora ele gaste só R$50 de transporte. Mas ele continua ganhando os R$1.000. Você pode descontar até 6%. 6% de 1.000 seriam R$60. Mas ele utiliza só 50. Nesse caso, você, empregador, não precisará custear o Vale Transporte desse empregado. Você apenas descontará os R$50 da remuneração dele e esse valor será utilizado de Vale Transporte. Você, empregador, deve estar se perguntando, mas eu sempre tenho que pagar Vale Transporte para o meu empregado? Não. Nós temos duas exceções. A primeira é quando o empregado não utiliza o transporte público no seu deslocamento para residência, trabalho e trabalho-residência. E a segunda hipótese é quando o empregador fornece transporte de todo esse trajeto, da empresa trabalho e trabalho-residência. Vamos detalhar melhor? Na primeira hipótese, vamos supor que o empregado não utilize o transporte público porque ele mora a uma quadra da empresa. Nesse caso, você não tem obrigação de pagar o Vale Transporte, você nem deve pagar, porque ele não utiliza nenhum transporte público.
Se esse mesmo empregado, em vez de morar a 1 quadra da empresa, ele tiver uma condução própria, ele tiver um carro ou uma moto que ele usa para esse deslocamento, você é obrigado a pagar o vale-transporte? Também não. Como ele não utiliza o transporte público para o seu deslocamento, não há obrigatoriedade no pagamento do vale-transporte. Na segunda hipótese, se você, empregador, fornecer um transporte que abranja todo o trajeto do empregado, do trabalho para a residência e da residência para o trabalho, ele não terá direito ao pagamento do vale-transporte, porque você cumpriu a finalidade, que era custear o deslocamento desse empregado até o trabalho. Todavia, se esse transporte que você, empregador, fornecer não abranger todo o trajeto do empregado, o empregado tem sim direito ao vale-transporte no período que não for coberto pelo esse transporte da empresa. Então, vamos supor que ele use um transporte para chegar até o ponto de encontro onde ele vai pegar o transporte da empresa. Esse deslocamento que não é coberto pelo transporte da empresa tem sim que ser custeado pelo empregado e empregador através do vale-transporte. Então fica a dica, é importante a gente conhecer quais são os nossos direitos e deveres para agir corretamente e evitarmos problema. Até a próxima com a Doutora Trabalho!